esse assunto tão importante nos nossos dias. Nós queremos tratar sobre sociedade, igreja, família cristã e a homoafetividade, né? E agradecemos a Deus pela disposição que colocou no coração do Dr. Valdeci Santos para estar conosco aqui nesses dias. Ele e sua esposa, que sejam bem-vindos, que se sintam à vontade no nosso meio e que Deus os use para a sua glória, para o seu louvor, para a edificação da igreja, para habilitar a igreja para lidar nesses dias com os desafios que ela precisa enfrentar. Nós damos boas-vindas a todos vocês que se encontram aqui conosco, aos irmãos da igreja, aos irmãos de outras igrejas, aos amigos que vêm aqui buscar de Deus orientação da sua palavra para viver a vida cristã de forma tal que a gente santifique o Senhor e glorifique o nome dele através da nossa vida, estando sempre, como diz Pedro, preparado para responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Que Deus nos abençoe assim. Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no Salmo de número 19. Salmo de número 19, os versos de 7 a 11. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Que Deus nos abençoe, nos faça ter esse apego, esse amor à sua palavra, que ela de fato seja aos nossos lábios mais doce do que o mel, e ao nosso coração mais desejável do que ouro, muito ouro depurado. Que o Senhor nos instrua na sua palavra, use o seu servo para a edificação da igreja do Senhor. Vamos nesse momento aqui cantar alguns louvores ao nosso Deus, entoar cânticos ao nosso Senhor.
Oremos, irmãos. Seja o teu nome bendito e engrandecido, Senhor. Cantamos agora alguns dos seus atributos e estamos aqui para te bendizer, te agradecer e dizer que precisamos muito ouvir tua voz pela tua palavra. Vamos estudar um tema tão oportuno, urgente, e nós queremos rogar sobre o pastor Valdeci a bênção do Senhor, a bênção do alto, a iluminação, a sabedoria, a autoridade, a graça, que ele fale da tua parte com clareza e o nosso coração esteja disposto, inclinado a temer o teu nome e ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus e para a tua glória nós oramos. Amém. Amém. Queiram sentar, irmãos, e sem maiores delongas, passamos a palavra ao pastor Valdeci, que ele possa ministrar com liberdade a palavra de Deus e que o Senhor use para a sua honra e glória. Meus irmãos, boa noite. Enquanto nós organizamos melhor aqui, eu cometi aquele erro crasso, né? Não devia ter, todo erro é assim. Eu deveria ter trazido alguma coisa que pudesse controlar o computador daqui, mas aí uma irmã bondosamente resolveu controlá-lo de lá, para eu não ficar toda hora voltando para saber que slide que está sendo apresentado daqui e dali. Eu vou colocar esse computador aqui com a mesma apresentação que ela tem do lado de lá, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria, informação complementar, é que se você tiver alguma dificuldade para tomar notas, eu gostaria de dizer para você o seguinte: não se preocupe, você terá em PDF a cópia de todas estas palestras, hoje, amanhã, domingo pela manhã, e elas ficarão na secretaria da igreja. É claro que por uma modéstia, a taxazinha, a secretária vai te... Não, tô brincando. A secretária não vai te cobrar nada e você vai poder pedir para a secretária, ela pode enviar isso para você tranquilamente, você terá acesso às informações para que você não se perca anotando e às vezes deixe de prestar atenção em algo que gostaria de fazer. Eu escrevi esse livreto sobre esse assunto, uma perspectiva cristã sobre a homossexualidade, em 2006. Interessante que recentemente a editora, quando eu escrevi esse livreto, eu apresentei a 3 editoras na ocasião, não posso colocar o nome delas aqui, mas foi justamente naquela ocasião em que uma igreja batista no interior do Rio de Janeiro foi processada porque disciplinou um membro da igreja que era um organista e ele era homossexual, e depois ele processou a igreja dizendo que a igreja estava discriminando pela identidade, pela opção sexual dele. A partir daquele momento que a igreja foi processada, nenhuma editora quis publicar o livro mais, então todas as 3 desapareceram. Aí, persistentemente, a Cultura Cristã, na época, eu ainda sou membro do conselho editorial, eles disseram: nós não vamos deixar de publicar algo de um dos membros do conselho editorial. Então eles publicaram um livreto, e que agora, acho que está nos últimos livros lá, porque o editor já me mandou um e-mail dizendo: precisamos reeditar o livro. Só que ele sairá um pouquinho mais gordo, porque tem mais informações, tem algumas outras coisas que na época eu não coloquei. É um tema muito controverso e continuamente nós temos que tratar alguns assuntos sobre esse tema, tá? Você vai perguntar: você tem esse livro aí, pastor, para vender? Não, não tem não. Você vai lá no site da Cultura Cristã e se tiver ainda lá, se ainda tiver no prelo, você adquire lá no site da Cultura Cristã. Mas eu não trouxe não, tá bom? Não tem isso não. Mas o que eu tenho é essas informações que vocês ficarão com elas aqui. Vamos abrir a Escritura Sagrada em 2 Timóteo, capítulo de número 3, nós leremos 5 versículos desse texto. 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 5.
Diz assim o texto bíblico: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. É sobre esses tempos difíceis que nós queremos conversar com vocês durante esses dias aqui. E nós vamos tomar, nesses tempos difíceis, o tema que fala sobre a homossexualidade ou a homoafetividade à luz da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada diz sobre isso? Alguns pastores, alguns teólogos, eles têm colocado que as principais dificuldades que a igreja enfrenta no mundo contemporâneo, a primeira delas é a dificuldade de evangelização. A igreja precisa entender e encontrar uma maneira de evangelizar o homem chamado pós-moderno. Uma outra dificuldade que nós temos encontrar é a dificuldade para termos famílias fortes, porque a própria mídia bombardeia, ataca a família, vai cada vez desconstruindo o conceito bíblico e o conceito tradicional de família. Outra dificuldade dentro desse mesmo aspecto que nós temos que lidar, um outro assunto difícil que nós temos que lidar com ele, é o assunto da homossexualidade, ou da homoafetividade. E depois, posteriormente, a questão do aborto e alguns outros assuntos. Eles listam 10, mas eu achei muito interessante que a homossexualidade está no cerne desses 10 assuntos mais controversos e assuntos mais difíceis que a igreja tem que lidar com eles nas épocas atuais. Quando nós falamos sobre a homossexualidade, nós entendemos o seguinte, que nós precisamos fazer uma diferença no espectro que diz respeito à homossexualidade, fazer uma diferença entre aqueles que têm desejos homossexuais, aqueles que lutam contra tentações homossexuais, aqueles que se declaram homossexuais, de um lado, do outro lado do espectro, aqueles que não apenas se declaram homossexuais, mas eles são ativistas, aqueles que fazem lobby na política, aqueles que investem no marketing, aqueles que de alguma maneira escrevem popularizando a homossexualidade, condenando qualquer opinião contrária a deles. Então eu tenho de um lado aqueles que
mostraria o documento dele, com o rosto dele, com o nome dele, e ele ficaria catalogado ali. Hoje em dia, com um mero clique, o indivíduo com um computadorzinho desse tamanho, virado para ele, conversando com outros na sala, ele consegue navegar e ter acesso à pornografia de tal forma. O que a pornografia fez? Primeiro, ela ridicularizou esse conceito de sexo normal. A pornografia glorificou um sexo anormal. E com isso as pessoas foram consumindo, e elas começaram, tantas vezes, a cogitar a ideia de como que deve ser isso? Como que deve ser algo que não seja aquele chamado sexo normal, onde dessa mesma forma, com a mesma pessoa, um sexo heterossexual, e elas começaram a alimentar a possibilidade de viver e vivenciar o diferente. Então, o normal ele foi ridicularizado, e as pessoas começaram a glorificar o anormal. Depois você teve aquilo que, até mesmo pela mídia, nos filmes e tudo mais, essa normalização do excesso heterossexual. Qualquer filme que a pessoa hoje assiste, é aquele casalzinho que se encontra, e logo que se encontra, a primeira coisa que o casal faz é vai para a cama, tem uma relação sexual, depois que eles começam a conhecer-se. Então, não existe mais aquela ideia de você primeiro conhece a pessoa, você tem um relacionamento afetivo com esta pessoa, você vasculha se você não tem alguma intimidade espiritual, falam na mesma fé, servem o mesmo Deus, porque senão não vai dar certo. Então, e depois você se casa e aí você desfruta da intimidade. Mas hoje em dia, na mídia é mais ou menos assim, a pessoa se encontra, a primeira coisa que acontece é algo que eles dizem arrebatador, e é o contato físico. Depois do contato físico, aí parte para conhecer, para saber se dá certo, se não dá certo, se ama ou não ama. Então é essa normalização do sexo heterossexual. A aceitação da bissexualidade foi se tornando cada vez mais comum, não é? A normalização depois da homossexualidade, e desaparece o gênero de forma geral. Então, se você vai hoje em qualquer loja comprar uma roupa, muitas vezes você encontra uma camisa, você homem, que você não sabe se é para você mesmo ou se é para tua esposa. Mas as pessoas dizem, não, mas está na moda. E às vezes eu me preocupo, quem é que faz a moda? Quem faz a moda deve, de alguma maneira, querer tirar, excluir qualquer divisa para dizer, não, isso aqui é uma roupa masculina, isso aqui é uma roupa feminina, isso aqui é um sapato e assim por diante. Mas a ideia é você tirar todos os limites. Então desaparece o gênero, é aquilo que é chamado da pansexualidade. E com isso você encontra as pessoas hoje numa verdadeira crise de identidade. Não é difícil você encontrar uma adolescente que muitas vezes se pergunta o seguinte, o que eu sou? Recentemente uma senhora veio conversar comigo e falando de uma colega de trabalho dela. A colega de trabalho dela chegou para ela e disse assim, olha, minha filha de 12 anos de idade chegou para mim e disse, mamãe, eu estava conversando com as amiguinhas sobre a questão da homossexualidade, e assim, eu acho que eu preciso experimentar, porque, e se eu for? 12 anos de idade. Essa crise é comum agora você observar nas universidades, nos shoppings e tudo mais, jovens, cada vez mais jovens, mãos dadas, se beijando e assim por diante. Esses dias atrás cheguei em casa, conversei com meu filho, eu virei para ele e disse, rapaz, eu encontrei uma camiseta que se eu encontrar, eu vi um rapaz usando a camiseta na rua, que se eu encontrasse, eu ia comprar uma dessa para você. Ele disse, como que era a camiseta? Disse, tinha uma mão e um dedo assim, e embaixo estava escrito assim, ele é gay. Ele disse, pai, o senhor não compra isso que eu não posso usar de jeito nenhum, eu apanho lá na faculdade, se eu fizer um negócio desse, não tem condições. Todo mundo vai me chamar de preconceituoso, porque existe agora essa ideia, dessa crise da identidade.
Uma das responsáveis por isso foi justamente a mídia. Dê uma olhada aqui, em 1998, na novela Torre de Babel, de Silvio de Abreu, era uma novela que falava de um relacionamento de duas mulheres. E aí o que acontece? Naquele período, em 1998, Silvio de Abreu recebeu tantas cartas da população brasileira protestando contra o relacionamento homoafetivo daquelas duas mulheres que ele teve que criar uma cena de uma explosão de um shopping, era um poço, alguma coisa assim, que uma delas morria, porque o pessoal estava ameaçando boicotar a novela. Isso em 1998. Em 2011, nós tivemos na mídia o primeiro beijo homossexual, Marcelo e Marina. O que mostra? O que aconteceu desses anos, então? Aceitação pública, aceitação geral. Como que aconteceu isso? A mídia teve uma participação muito grande nisso. Tem esse peruano, Alberto Chong, ele escreveu essa dissertação de doutorado dele na Universidade de Washington. Ele falou sobre a televisão e o divórcio, a evidência das novelas brasileiras. E ele começou a mostrar como que as novelas brasileiras começaram a moldar o estilo de vida da família brasileira. Interessante, porque eu preciso de um peruano que venha fazer um estudo desse aqui, um brasileiro não atina para um treco desse, né? Dá vontade de... Puxa vida, se o camarada ele ganha um doutorado, escreve uma dissertação de doutorado, certo? Analisando como que as novelas brasileiras impactaram a vida da própria sociedade. E ele começa a falar até mesmo da homossexualidade. Ele diz, olha, no início, a característica marcante dos personagens homossexuais é o seguinte: eles são sempre bonitos, bem-sucedidos financeiramente, e na maioria das vezes eles sabem se vestir e eles apreciam a arte. Sempre é aquele indivíduo que é para ser observado. E ele mostra alguma coisa interessante. Antigamente, a mídia, ela retratava o homossexual como aquele indivíduo cômico, que você podia fazer piadas e brincava. Era mais ou menos da discoteca do Chacrinha. Tem algumas pessoas aqui que se lembram disso. É claro que tem alguns de vocês mais novos do que eu estou falando hebraico para vocês. Vocês não entendem isso, vocês vão ter que ir lá no YouTube ou vão ter que pesquisar no Google para saber o que significa discoteca do Chacrinha. Mas eu tenho que admitir minha idade. Eu lembro disso. Né? Então, onde o Chacrinha aparecia tantas vezes vestido, travestido de mulher, e as pessoas viam aquela personagem cômica. Depois veio o Jô Soares, Capitão Gay, personagem cômico. Depois vem Chico Anísio, com Painho, personagem cômico. Depois vem os Trapalhões, que o Didi recentemente deu uma entrevista dizendo que se os Trapalhões começassem nos dias atuais, eles nunca fariam sucesso. Porque por causa do politicamente correto, eles não podem fazer piada nem com homossexual e nem com negro. Então eles vão dizer, pronto, acabou. A maior parte das piadas dos Trapalhões era o Mussum e era o Zacarias e o Dedé. Então nós não faríamos sucesso hoje em dia, não daria para sobrevivermos nesse período do politicamente correto mais. Então, naquele período, eles eram sempre cômicos. Depois eles entraram para as novelas também como personagens cômicos. Aí eles passaram a ser vistos como aqueles que eram os mais amigos, aqueles que sabiam ouvir, aqueles que davam conselhos, aqueles que se importavam de fato. Aí começou aquelas pessoas que elas sofriam o preconceito, sofria a discriminação e assim por diante e tal. E isso vai trazendo essa aceitação cada vez maior. O próximo passo foi o impacto das passeatas gays, que nós falamos que de 1997, a primeira passeata reuniu apenas 2 mil gatos pingados, mas na 15ª edição, mais de 4 milhões. E olha o tema que eles sempre procuram. Geralmente, na passeata gay, dá uma olhada lá, o tema é sempre religioso. Amai-vos uns aos outros. Olha o tema. Certo? Então, aqui nós estamos falando de ativistas. E você tem, por último, a política. A atuação dos militantes homossexuais ou ativistas agora na
política, facção homossexual da Convergência Socialista, por exemplo. A organização em pequenos grupos. O grupo de gays da Bahia talvez seja o mais ativo hoje em dia, né, com Luiz Motti e alguns outros representantes. Você tem, inclusive agora, em 2006 foi lançado pelo Ministério da Educação, uma literatura com Ser Gay é Ok. Ministério da Educação, meus impostos e os seus impostos, certo? Patrocinando isso aí. O reconhecimento da união homoafetiva em 2011 e o projeto de lei PL 122 ainda sendo discutido. Deixa eu só fazer uma observação nesse aspecto aqui. No ano passado, ano atrasado, teve um grande debate entre os homossexuais e aquele, é um deputado, uma autoridade política, que ele se declara evangélico, esqueci o nome dele agora, Feliciano, isso. Um grande debate entre eles. E aqui uma coisa que me chamou a atenção em uma determinada ocasião, vendo ali, navegando pela internet, vendo nas notícias, que Márcio Feliciano, ele é um pastor de uma outra igreja, uma outra denominação. Eu estava pregando em uma igreja pentecostal na Bahia. Enquanto ele estava pregando, duas jovens ativistas homossexuais, no meio do público, elas deram um beijo na boca e fizeram um selfie com o Feliciano assim, logo atrás. E aquilo me chamou a atenção para o seguinte: é interessante quando uma pessoa exige os seus direitos. E é claro que nós sabemos que o homossexual, ele tem os seus direitos como cidadão, como pessoa. Ele tem o seu direito de não sofrer a violência, a chacota, o vexame. Ele tem os seus direitos, claro que sim. Mas como que essa pessoa que reivindica os seus direitos, ele entra num local que pela lei é protegido, e ele é pela lei para o culto público, essa pessoa então desrespeita o direito desse grupo que ali está, certo? Simplesmente porque quer fazer essa foto, botar no Instagram e mostrar, fazer o seu protesto agora. Como que alguém que reivindica que eu entenda e que eu aceite os direitos dela, ela acaba fazendo isso comigo, ela acaba fazendo isso contigo? Parece que não é uma pessoa que está muito interessada em respeitar os nossos direitos, mas é uma pessoa que só está interessada em ver os direitos dele. Aquilo que o apóstolo Paulo fala nesse texto que nós lemos aqui, são pessoas egoístas, são pessoas mais preocupadas com elas mesmas do que pessoas preocupadas ou com a sociedade ou com os outros, e assim por diante. Então, de novo, não estou falando que todo homossexual é assim, estou falando de ativistas, de militantes, tá bom? Naquele espectro que nós traçamos aqui. Pois bem, até chegarmos ao ponto de uma aceitação religiosa da homossexualidade. Hoje em dia já existem várias igrejas. Você tem esta igreja Aliança aqui, né, o Aliança, e ali você tem o Apacentar, todas elas estão em Brasília. Você tem várias em São Paulo, não sei aqui no Recife, mas você tem essas chamadas igrejas inclusivas, igrejas que elas recebem agora homossexuais e homossexuais que se dizem cristãos. E depois você tem esse discurso subliminar da mídia, sempre colocando os cristãos como seus intolerantes, tacanhos, obtusos, jurássicos, ridículos e assim por diante. A ideia é que se você é religioso, você com a sua Bíblia, você seria capaz de matar um homossexual, derramar sangue homossexual e assim por diante. Então, sempre esse discurso subliminar. Nosso propósito aqui nessa noite não é o propósito de alimentar, e longe de mim, alimentar qualquer
ódio a uma pessoa que é homossexual. Pelo contrário, eu gostaria de alimentar no seu coração aquilo que a Escritura Sagrada faz, alimentar e motivar o amor no seu coração por alguém criado à imagem de Deus e alguém que necessita da salvação. Seja hétero, seja homo. É isso que eu gostaria que você saísse daqui essa noite, sabendo que pela Escritura Sagrada existe redenção. Mas nós teremos 3 ocasiões para abordar esse assunto. Nós teremos 3 ocasiões para abordar esse tema. Hoje eu gostaria de falar sobre a homossexualidade à luz da Bíblia. Os textos bíblicos, que muitos deles são citados por homossexuais, tentando de alguma forma provar que o comportamento, a opção, a alternativa, a escolha que eles fizeram não é condenada pela Bíblia Sagrada. Então eu gostaria de ver isso hoje. Amanhã à noite eu gostaria de trabalhar com vocês alguns fatos e algumas ficções sobre a homossexualidade. Tem muitos que vão dizer, mas existe uma pesquisa X, mas cientificamente é comprovado. Esses dias atrás um amigo meu, médico, lá de Vitória, doutor Ulisses, virou para mim e disse assim, eu ouvi um pastor falando esses dias atrás, isso é cientificamente comprovado. Eu falei assim, eu sou um homem da ciência, me deu vontade de virar para ele e falou assim, e o que isso significa para dizer que é cientificamente comprovado? Significa simplesmente que alguém que se diz um cientista falou que é verdade. E eu vou dizer que sou um cientista cristão, vou dizer que a Bíblia é verdade. Pronto, qual que é a diferença da minha afirmação científica para a afirmação do outro que é científico? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ele diz, eu tive vontade de corrigir o pastor. Eu digo, Ulisses, por que você não corrigiu, cara? Fosse lá e falasse para o camarada, você está errado. Ele diz, não, mas ele tem nome. Foi melhor ainda, você corrige, que aí você cai no conceito dele, cai na graça, né? E fica melhor ainda. Mas tem algumas ficções, algumas pessoas dizem, mas teve uma pesquisa X e Y. Amanhã eu quero tratar com vocês sobre isso, tá bom? Nós vamos analisar as 3 principais pesquisas que já existiram, e aí nós vamos observar o que é verdade, o que é mentira, e à luz da própria Escritura e à luz da nossa própria crença. Domingo pela manhã, se o Senhor Deus nos permitir, quero abordar com vocês esse terceiro tópico. O que fazer quando alguém que eu amo se diz gay? O que eu posso fazer? Vou dizer, é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha esposa, é meu primo, é meu pai, é minha mãe. O que eu posso fazer? Qual que é o meu procedimento? Mas que isso, pastor? Não existe. O pecado, ele não escolhe pessoas. Todos nós somos filhos de Adão, somos filhos de Eva. E vocês vão observar que está muito mais perto do que nós imaginamos. Então hoje nós vamos tratar desse assunto da perspectiva bíblica. O que tem acontecido? Aqui você vê um desenho ali da Bíblia sendo destruída. Eles estão destruindo a Bíblia Sagrada. Na verdade, essa é a hermenêutica que os homossexuais propõem. Eles propõem uma revisão da Bíblia Sagrada. Eles propõem uma reconstrução da perspectiva do que a Bíblia Sagrada fala sobre a homossexualidade. Eles partem da perspectiva de que a Bíblia não é autoridade absoluta. Eu tenho outras coisas. Então eu tenho, por exemplo, a minha experiência. O que eu vou fazer quando todo o meu coração, todo o meu ser me diz que eu sou uma coisa e a Bíblia diz que eu não posso ser? Então eu não posso negar a minha experiência. Nesse aspecto eles vão colocar a experiência sobre a Escritura Sagrada. E eles vão dizer, mas a ciência diz isso. Então eles vão colocar também agora a ciência sobre a Escritura Sagrada. Negação explícita da autoridade bíblica. Tem alguns desses ativistas homossexuais que eles vão dizer o seguinte, se a Bíblia Sagrada contraria a minha experiência, o que eu posso fazer? Eu preciso viver a minha experiência. Então a ideia é, a Bíblia não é autoridade sobre a minha vida. Essa é a perspectiva. Outra argumentação que eles fazem é que os escritores da Bíblia eles eram limitados no contexto deles e eles não tinham
pesquisas científicas, como nós temos hoje. Por exemplo, Abraão e Sara era estéril, Ana era estéril. Então, por causa disso, Abraão teve uma relação com outra pessoa, ou Eucana teve uma relação com outra pessoa. Se eles tivessem conhecimentos científicos, talvez poderiam ter eles mesmos buscado uma fertilização in vitro, fazer alguma outra coisa, mas eles não tinham conhecimento científico naquela época. Assim também os escritores bíblicos não tinham conhecimentos científicos e uma maturidade científica para dizer o que significa a homossexualidade, qual que é a identidade do indivíduo, o que é uma inclinação e assim por diante. Então eles erraram na perspectiva deles. Outros eles vão dizer, as passagens condenatórias à homossexualidade, elas só condenam promiscuidade homossexual, elas não condenam o relacionamento homossexual fiel, fidedigno e pronto. É a monogamia homossexual, mas condena a prostituição, a promiscuidade. E depois ele vai dizer, olha, se existe fidelidade, então não é condenado. O que a Bíblia Sagrada diz acerca disso? Uma outra coisa que eles fazem nessa releitura, reconstrução, eles começam a citar alguns exemplos. E eles vão dizer, olha, o que dizer sobre o caso de Davi e Jonatas? Veja essa frase que Davi diz: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Ele está vendo? Isso é uma declaração homossexual. Como entender esse texto na perspectiva deles? Como entender esse texto, se não alguém que está dizendo que ele amava mais a Davi do que as mulheres? Aliás, amava mais Jonatas do que as mulheres. E o que dizer do texto de Noemi e Ruth? Quando Ruth diz assim, não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte e separar-me de ti. Ele está vendo que beleza do relacionamento amoroso, homoafetivo, dessa sogra e dessa nora. Então, como que nós podemos responder a isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Outra coisa, eles vão dizer, sabe, o pecado de Sodoma não foi a homossexualidade. O pecado de Sodoma, na verdade, foi a falta de hospitalidade. E eles vão dizer, e a razão pela qual nós temos, está lá em Ezequiel 16. Veja bem, eles vão dizer, o texto de Gênesis precisa ser entendido à luz de Ezequiel 16. Gênesis 19 diz, mas antes de se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados clamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa, traz-os para fora para que abusemos dele. Está vendo? Isso é falta de hospitalidade. E Ezequiel diz assim, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Está vendo? Esse foi o pecado dela. A própria Bíblia diz que o pecado foi porque eles não ampararam o necessitado. Então o pecado não era a homossexualidade, era a falta de hospitalidade. E você vai ter que dar uma resposta sobre isso. Como que nós podemos? Realmente o texto bíblico de Ezequiel fala isso. Outra coisa que eles dizem é uma tentativa de reinterpretação. O que a Bíblia condena é a infidelidade. Por exemplo, lá em Levítico diz assim, que não te deitarás com outro homem. Então esse outro aí, na leitura deles, é aquele que não é o seu. Então, se um casal é fiel, se um casal homossexual é fiel, estão dizendo, você não pode agora deitar-se com outro homem. Com o seu, você pode deitar com ele, tranquilamente. Então, a Bíblia não condena a homossexualidade, o que ela condena é a infidelidade.
Ou outros vão dizer, o que a Bíblia condena é a prostituição homossexual. Juízes 19 vai falar sobre isso. Então a Bíblia condena isso. A Bíblia condena a prostituição cultual. Porque o texto vai dizer que aqueles prostitutos cultuais lá de Reis, eles foram mortos. Então era prostituição cultual. Além do mais, Jesus nunca falou nada sobre homossexualidade. Jesus condenou o adultério, Jesus condenou a violência, Jesus condenou talvez um divórcio, mas Jesus não disse nada sobre a homossexualidade. Se Jesus não disse nada, o argumento do silêncio de Jesus é porque ele não condenou. Se fosse condenado, então ele teria dito. Como que você vai responder a isso? E ele vai dizer, o que o apóstolo Paulo condena em Romanos 1, de 18 a 27, é a homossexualidade idólatra. É porque eles não adoraram Deus. Então, se eu adoro Deus, se eu sigo a Deus, se eu estou na igreja, eu não sou condenado. Eu posso ser cristão e, ao mesmo tempo, homossexual. E eu não seria condenado. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você está vendo que essas questões não são tão fáceis como nós pensamos. Esses argumentos, às vezes, eles parecem tolos para você, mas esses argumentos, eles têm movido denominações, têm rachado denominações, dividido igrejas. Esses argumentos são argumentos utilizados para que algumas denominações americanas aprovem, inclusive, a ordenação de pastores homossexuais. Esses são argumentos utilizados para que algumas dessas denominações apoiem a criação dessas chamadas igrejas inclusivas, até mesmo aqui no Brasil. Como responder a tudo isso? Uma outra coisinha que eles dizem mais, está ali. Homossexualidade é um dom divino. Tem um livro que eu li de um ex-pastor heterossexual, porque agora ele é um pastor homossexual, Mel Wright. Ele escrevia livros com Billy Graham. Ele trabalhava como jornalista, então ele pegava palestras de pregadores como Billy Graham, pregadores bem conhecidos, e ele pegava aquelas palestras, ele transformava daquelas palestras em texto, e depois eram publicados livros. Mel Wright, ele escreveu a biografia dele, falando sobre a luta dele com a homossexualidade, maneira como ele abandonou a heterossexualidade, foi para a homossexualidade. Hoje ele é o pastor da Metropolitan Church nos Estados Unidos. E eu precisei ler o livro dele 2 vezes para me deparar com essa tristeza, angústia, essa decadência. E uma das coisas que ele chega à conclusão lá no finalzinho é que a homossexualidade dele é um dom, que Deus, ele tinha que celebrar. Deus o havia criado daquela forma, aquilo era um dom de Deus para ele, e ele foi convencer a esposa dele de que aquilo era um dom de Deus, e que ele não podia negar aquela bênção, aquele dom que Deus havia dado para ele. O fato é que, normalmente, o homossexual ele vai trabalhar hermeneuticamente mais ou menos o seguinte: a minha experiência é que valida tudo, é o que eu sinto e a minha disposição. Então aquela ideia de se as pessoas me aceitam, e se tem alguém que me aceita, né? A voz do povo é a voz de Deus. De fato, isso deve ser de Deus. Além de eu sentir, além de eu ter essa inclinação, a esposa do Mel Wright aceitou, os filhos do Mel Wright aceitaram, uma igreja o acolheu. Ele disse: tem que ser de Deus. John Stott recebeu uma carta, antes dele falecer, de um ex-pastor da Igreja Batista, chamava Igreja Batista Éden, de um dos melhores expositores bíblicos que eu já tive a oportunidade de ouvir, Roy Clements. Roy abandonou a esposa,
abandonou uma igreja de mais ou menos 3.000 membros, se casou com um amante, deixou os filhos, e quando o John Stott escreveu naquele livro dele, Ouça o Mundo, Ouça, acho que é mais ou menos assim, alguma coisa, e ele fala lá sobre a homossexualidade. Roy Clements mandou uma carta para John Stott, que eu tive o privilégio de ler o conteúdo da carta. E eu não conseguia imaginar como que aquele homem que havia exposto a Escritura Sagrada de forma tão eloquente, agora ele defendia a ideia de que o amor de Deus é incondicional e minha homossexualidade ela é um dom de Deus e eu celebro isso. É dessa forma que eles fazem. O que a Bíblia Sagrada diz então sobre isso? A nossa questão é aqui: o que a Escritura Sagrada diz? Vamos analisar alguns textos bíblicos. Primeiro, vamos observar algumas coisas. E eu quero que você saia daqui com isso em mente. Homossexualidade não é o único pecado sexual condenado na Bíblia Sagrada. Você vai dizer, mas é óbvio, pastor, mas eu espero que você saia daqui com isso em mente. Tem vários outros pecados na Bíblia Sagrada, pecados sexuais que são condenados. Adultério. E aqui é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes nós falamos, a igreja não pode tolerar o comportamento homossexual. É verdade, não pode. Mas muitas vezes você tem uma pessoa que ela adultera, abandona a família, casa de novo e vem e continua sendo membro da igreja. E tem alguma coisa errada aqui. Se um homossexual se levantar e dizer, vocês estão sendo hipócritas, nós vamos ter que dizer, estamos mesmo. Se é uma separação biblicamente justificável, é uma coisa. Mas muitas vezes a pessoa simplesmente diz, foi uma incompatibilidade de gêneros. Nós entendemos que não dava certo. Depois de 20 anos, nós percebemos que não tinha mais como. Aí nós nos separamos, porque eu tive um caso, porque ela teve um caso, e aí eu casei com outra pessoa, e eu voltei para a igreja, e aí eu estou na igreja. Adultério é condenado na Bíblia Sagrada. Tem outra coisa que a Bíblia Sagrada condena: fornicação, imoralidade, ou seja, os jovens, vocês terem relação sexual antes do casamento. Coisa que está ficando cada vez mais comum nas igrejas. Hoje em dia falar sobre fornicação é uma coisa que ninguém entende mais, ninguém escuta mais. Às vezes, você está tão tacanho assim, pastor? Não, não é que eu sou tacanho, é que a Bíblia Sagrada diz que é pecado. A Escritura Sagrada fala que é um pecado sexual. Então, tem vários jovens que estão experimentando, né, fazendo um test drive daqui, dali, test drive daqui, dali. Isso é pecado. E a Escritura Sagrada diz, contra essas coisas, Deus é o vingador. Tessalonicenses capítulo 4. Fica bem claro isso, tá bom? Deus é o vingador dessas coisas. É um pecado contra homossexualidade, é condenado na Escritura. Incesto, especialmente primeiro, segundo grau, são condenados na Escritura Sagrada. Vai dizer, o que você quer dizer com incesto, primeiro e segundo grau? Relação familiar, que chega um momento que é relação de primos, não é considerado incesto mais, mas bestialidade, relacionamento com animais, relacionamento sexual com animais, imoralidade mental, voyeurismo, pornografia, masturbação, todas essas coisas são consideradas na Escritura Sagrada. Então é um ponto bem interessante para lembrarmos aqui, que não é apenas a homossexualidade. O indivíduo que fica tantas vezes tirando foto mental quando ele vai à praia, o indivíduo que fica tirando fotos mentais toda vez que ele vai lá na internet, fica acessando sites que ele não deveria estar longe dos olhos dele. Esse indivíduo tantas vezes vem para a igreja, participa da ceia e assim por diante. Para não dizer de alguns que ministram a ceia e que distribuem a ceia. Abuso infantil ou pedofilia, estupro, prostituição, transexualismo, todas essas coisas da Bíblia Sagrada são condenadas. Não é apenas a homossexualidade, que é o pecado sexual condenado na Bíblia. Tem outros pecados sexuais condenados na Escritura Sagrada também.
Da mesma forma como a Escritura Sagrada condena o homossexualismo, elas condenam outros pecados heterossexuais. E nós precisamos lembrar disso. Tá bom? Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Segunda coisa, a homossexualidade é um pecado grave, gravíssimo. Existem, irmãos, pode colocar o próximo slide. Existe, irmãos, uma coisa interessante. Você vai dizer, mas todo pecado é pecado. Claro, todo pecado é pecado aos olhos do Senhor Deus, mas nem todo pecado tem o mesmo efeito. E nem todo pecado tem o mesmo efeito social, e nem todo pecado é julgado por Deus da mesma forma. Você já viu que lá no Antigo Testamento tinha alguns pecados que eles mereciam a pena de morte, outros não? Você já observou atenção nisso? Então existem graus, níveis de punição do pecado pela gravidade desse pecado e pela ofensividade desse pecado ao próprio Deus. Esse pecado é tão ofensivo a Deus que ele recebe uma punição maior agora. Então lá no Antigo Testamento você vai observar o seguinte: o camarada que ele matava o outro, pena de morte para ele, apedrejado. Blasfêmia, pena de morte para ele, apedrejado. O filho que se levantava contra o pai tinha a obrigação de ser ele o primeiro a pegar o filho e levar, deveria ser terrível, levar o filho lá na comunidade e dizer assim, está aqui, ele me agrediu. E a comunidade iria dizer, blasfêmia? Olha o que aconteceu entre nós, injustiça, quebra do 5º mandamento. E ele tem alguns pecados mais sérios, mais graves do que o outro. O nosso catecismo de Westminster diz isso. Dá uma olhada lá no catecismo de Westminster, vai falar sobre a gravidade de alguns pecados. Assassinato, furto, morte acidental versus morte premeditada, fornicação versus estupro. Então, na Bíblia Sagrada, elas têm gravidades diferentes ali. A prática homossexual na Bíblia Sagrada é considerada algo grave. Por isso que é chamado de abominação. A abominação é ritualmente impuro e eticamente maligno. A pena era crime de morte. Então é algo seríssimo. Não é assim, todo pecado é igual. A terminologia que é usada para designar o pecado da homossexualidade na Bíblia Sagrada mostra como que é grave. Imundícia, desonra, contrária à natureza, torpeza, e assim por diante. Então, quando eu e você conversarmos com alguém, eu me lembro de uma determinada ocasião lá em casa, sempre ia um cidadão, um homossexual, na verdade ele já era um travesti, ele já tinha mudado o próprio corpo, ele já havia colocado seios e tudo mais, ele sempre ia no portão da nossa casa pedir alguma coisa. Um pouco de arroz, 1 litro de óleo, um dinheiro para comprar um remédio. E por tantas e tantas ocasiões eu entreguei, dava um folheto bíblico, em determinada ocasião dava um Novo Testamento, dava o alimento, às vezes dava até mesmo algum dinheiro ali para ele, dizia, estou internado, estou no hospital, olha, sou aidético, eu preciso comprar um remédio e tal. Várias vezes eu ajudei. Me lembro da última vez que ele foi, era uma noite chuvosa, ele tocou a campainha insistentemente, Meire e os meninos já não queriam atendê-lo mais, então elas já diziam para mim, lá em casa, não sei se funciona assim na casa de vocês, mas sabe aquela parte que o pessoal, ninguém quer comer mais, eles viram para você assim, toma, você se torna um limpa-trilho, né? Aí você come aquilo que ninguém mais quis. Então, quando a família não quer atender mais também, eles dizem, vai lá você, daí você vai. Aí pronto, eu fui encaminhado lá, fui eleito pela família para ir lá e me encontrar com ele. Quando eu cheguei lá, digo, boa noite, ele estava chorando, ele disse, pastor, hoje eu não quero nada, eu quero que o senhor me responda uma coisa. Eu digo, pois não, ele diz, eu estava lendo esse livreto aqui, me mostra o Novo Testamento. Eu disse, oh Deus, será que houve conversão aqui? E aí ele diz, eu estava lendo esse texto aqui da Bíblia, pastor, veja bem, Romanos capítulo 1, falei, Senhor bendito, que coisa. Aí ele diz, pastor, aqui está dizendo que é desobediente aos pais, e eu não sou desobediente. Eu digo, tão perto da verdade.
tão longe da realidade. Ele pulou o texto. Eu digo, o mais grave que tem no texto não é isso que está dizendo. O mais grave que tem aqui no texto é que você deixou de adorar a Deus como Deus, mudou a glória do Deus incorruptível. E por isso, Deus te entregou a imundícia e concupiscências. Ele diz, não, tá, tudo bem, mas eu não sou desobediente aos pais, eu não sou desobediente aos pais. E saiu dali chorando. Nunca mais ele voltou. Nunca mais ele voltou em casa. Aqui é um ponto bem interessante, o seguinte, que tantas vezes você nota na mente deles, na mente das pessoas argumentando contigo, homossexualidade é um pecado como qualquer outro pecado. Não, é grave, é gravíssimo à luz da Escritura Sagrada. Outra coisa que é importante você notar, vamos ver alguns textos bíblicos agora. O primeiro texto bíblico que eu e você deveríamos notar é o texto da criação. Não é? Esse é o primeiro texto bíblico. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, eu não preciso ir naqueles textos que proíbem e que condenam a homossexualidade para mostrar, biblicamente, o padrão de Deus. Primeiro, olha só, o que Deus criou? Deus criou o homem e mulher, uma complementaridade heterossexual, não foi uma complementaridade homossexual, uma complementaridade heterossexual. O que Deus instituiu? Deus instituiu o casamento, que foi uma unidade heterossexual. Casamento que é pactual, monogâmico, íntimo. Foi isso que Deus instituiu. O que Deus propôs? Deus propôs a perpetuação da raça, o deleite naquilo que dele criou, porque a Bíblia diz que tudo era bom. Aqui um ponto interessante que a homossexualidade fere todos esses aqui. Fere o que Deus criou, fere o que Deus instituiu, fere o que Deus propôs. Por isso que nós falamos o seguinte, o avanço da homossexualidade é uma agressão à própria família. A perpetuidade da raça humana. Me falem de uma sociedade que glorificou a homossexualidade, que ela se perpetuou. Você não tem. Dá uma olhada na história. Você não tem isso. Por quê? Lá no texto da criação, o que Deus criou foi complementaridade heterossexual, o que Deus instituiu foi um casamento heterossexual, o que Deus propôs foi a perpetuação da raça e o deleite naquilo que Deus havia criado. Vamos ver um outro texto então, o texto de Sodoma e Gomorra, certo? Lá em Gênesis fala sobre o texto, mas não é só Gênesis que fala. Como que os apóstolos interpretaram o texto de Sodoma e Gomorra? 2 Pedro capítulo 6, Pedro interpreta que Jó, lá em Sodoma, ele estava afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ou seja, Pedro não diz que o problema deles foi falta de hospitalidade. Pedro diz que foi um procedimento libertino. Judas, quando ele escreve, ele diz como em Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, seguindo após outra carne. Essa seguindo após outra carne é a ideia de você estar, de fato, fazendo algo contrário à natureza. O mesmo termo que o apóstolo Paulo utiliza em Romanos capítulo 1. É você ter uma relação contrária à natureza. Pois bem, ainda sobre Sodoma e Gomorra, o que eu vou dizer do texto lá de Ezequiel 16? Vocês lembram do texto? O texto de Ezequiel 16, versículo 49, diz assim, que Sodoma e Gomorra, o pecado delas foi soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o necessitado. Mas olha o versículo 50, foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que vendo isto, eu as removi dali. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as suas irmãs com todas as abominações que fizeste. A palavra abominação, na Bíblia Sagrada, é um termo especialmente dedicado ao pecado homossexual contrário à natureza.
Ou seja, o próprio texto de Ezequiel não prova que o pecado de Sodoma foi falta de hospitalidade, mas deixa claro que foi um pecado contrário à natureza. A lei mosaica está lá: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então ali não está dizendo com outro homem não te deitarás, é com homem, não é a ideia da fidelidade. Vamos ler o texto bíblico, porque se a pessoa não lê corretamente, a pessoa vai fazer a Bíblia falar aquilo que ela quer que a Bíblia diga. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, olha a complementação de Levítico 12, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o sangue cairá sobre eles. Então não é deitar com outro homem, é deitar com outro homem como se fosse mulher. E o silêncio de Jesus? Jesus não falou nada sobre isso? Claro que Jesus falou. Olha o texto de Mateus. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus, quando ele fala sobre casamento, ele reenfatiza o que aconteceu lá na criação. É casamento heterossexual, homem e mulher, é casamento pactual e é casamento para essa unidade, tornando-se os dois uma só carne. Quando Jesus falou isso, quando ele voltou ao texto original, quando ele voltou ao propósito original de Gênesis, Jesus estava condenando qualquer outra coisa que foge a esse padrão, que foge a essa norma. Jesus estava condenando adultério, Jesus estava condenando pedofilia, Jesus estava condenando homossexualidade, Jesus estava condenando bestialidade, Jesus estava condenando fornicação, qualquer outra coisa. Então o suposto silêncio de Jesus não é tão silencioso assim, porque Jesus reafirmou aquilo que era o original. Jesus volta lá em Gênesis, lá no Éden. E Paulo, o que o apóstolo Paulo fala sobre os homossexuais? Paulo diz que a homossexualidade é o resultado de uma rebelião espiritual. O texto de Romanos capítulo 1, eu gostaria que vocês lessem depois, vocês observassem o seguinte: a minha espiritualidade, ela define a minha sexualidade. Se eu adoro o verdadeiro Deus, se eu sirvo o verdadeiro Deus, eu quero exercer a minha sexualidade dentro dos padrões do verdadeiro Deus. Se eu me rebelo contra Deus, se eu rejeito Deus, então eu vou celebrar a minha sexualidade em rebelião a Deus. É isso que Paulo coloca. Paulo está dizendo que a homossexualidade ela começa no coração. Por quê? Foi lá no coração que rejeitou o Senhor Deus. Não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A mente ficou nula, o coração ficou obscurecido, e a prática é simplesmente uma consequência disso. Então a sua espiritualidade, a sua devoção a Deus, ela define a sua sexualidade. Tá bom? Outra coisa, o que mais que o apóstolo Paulo fala sobre os homossexuais? Ele fala que eles podem ser transformados, convertidos e mudados. Aqui tem um ponto fantástico que eu gostaria de repreender qualquer crente que imagina que homossexual não pode ser convertido. Se o apóstolo Paulo falou, você não tem o mínimo direito e a mínima autoridade para alimentar na sua mente, nem de brincadeira, que isso não possa acontecer. Tem algumas pessoas assim: mas eu nunca vi. Você vai dizer: quem é a autoridade sobre a tua vida? É a sua experiência ou a palavra de Deus? Você não está sendo melhor do que os homossexuais que, pela experiência deles, querem de alguma maneira definir o que ocorre e colocando a experiência sobre a Escritura. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo de número 6, e esse texto é um texto que, se você tem algum parente que é homossexual, se tem algum amigo, esse é um texto que você deveria se lembrar dele constantemente. Paulo diz: não sabias que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Então Paulo está dizendo bem claro, é possível sim que eles sejam convertidos, transformados, regenerados, lavados. Tem um debate muito grande na mídia que diz assim, o homossexual pode mudar. Inclusive tem um projeto que um deputado evangélico quis simplesmente que mudasse um itemzinho no código profissional dos psicólogos. Porque no artigo de número 2 diz que o psicólogo ele não pode sugerir mudança ideológica do seu paciente, do seu cliente, ele nem pode impor nada que seja ideológico. E aí esse deputado ele só queria mudar esse segundo artigo, para permitir que o psicólogo faça sugestões sim, se a pessoa quiser que o psicólogo ajude essa pessoa a mudar. E aí a mídia já pegou aquele projeto, detonou aquele projeto, dizendo que era o projeto da cura gay, e queria promover mudança no homossexual, quando o homossexual não pode mudar. Foi lastimável, foi injustiça. Hoje em dia o projeto era um bom projeto, eu acho que beneficiaria muitos psicólogos cristãos, em vários sentidos, não só nesse aspecto, mas já foi totalmente descaracterizado, tá? Não tem nem como mais ser analisado de uma forma correta. A Bíblia também fala sobre a necessidade da disciplina daqueles que se envolvem com a homossexualidade, uma prática homossexual. E a Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino de Deus. O que eu vou dizer então, pastor, sobre Davi e Jonatas? É o próximo slide. Está lá, o texto é complicado, não é? O que eu vou falar sobre Davi e Jonatas? Você tem que analisar o texto dentro do seu contexto. Primeira coisa, analisa o texto dentro do seu contexto. O texto de Davi e Jonatas foi naquele contexto em que Davi foi caçado por Saul como se Davi fosse um animal selvagem. Saul, ele ficava louco, tomado por um espírito imundo, e ele queria fazer uma decoração de Davi na parede do palácio dele. Então ele jogava a lança assim para ver se a lança pegava Davi correndo, mais ou menos assim, né? E ficava cravado lá na parede aquela estátua assim de Davi fugindo, correndo com a lança atravessada assim. E ele queria era isso. Mas Mical, que era irmã de Jonatas, filha de Saul, sabendo daquilo, ela fala para Davi, coloca um poste ídolo deitado na cama, cobre-o ali, para que Davi fuja. E Davi foge. Mas Mical não mais demonstra na Bíblia Sagrada qualquer interesse por Davi. Pelo contrário, depois que Davi fugiu, o pai de Mical, o rei Saul, entregou Mical para um amigo de Davi. E você não lê que Mical foi para aquele homem assim, protestando, dizendo, não quero. Nada disso. Pelo contrário, quando Davi mais tarde se torna rei em Jerusalém, ele manda chamar Mical. E lá vem Mical e o marido dela, os dois chorando. Opa! Parece que a Mical não gostava tanto do Davi. Mas o irmão da Mical, Jonatas, sempre foi leal a Davi. Ele se opôs à loucura do pai dele. Ele se arriscou para que Davi pudesse fugir. E então, quando ele morreu, Davi disse que o amor dele era superior ao amor de mulheres. Como se ele estivesse dizendo, você me amou muito mais
do que a minha própria mulher, Mical, que era tua irmã. Você foi muito mais leal comigo do que a tua irmã foi. Aqui você tem uma confissão de fidelidade, de um amor fraternal, que foi mais evidente. Jonatas evidenciou mais o amor dele para Davi do que a Mical. E aqui é uma coisa interessante, né? Quando ele diz assim: excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres, como caíram os valentes e pereceram as armas da guerra. Aquilo era alguma coisa que as pessoas em Israel deveriam, no cântico de Davi, as pessoas de Israel deveriam olhar e ter aquela mesma lealdade, aquela mesma fidelidade uns para com os outros. Era isso que Davi estava cantando. Davi não estava falando de um amor, de uma relação homoerótica. Não era isso. Mas ela está dizendo: a tua irmã, que era minha esposa, ela não foi tão leal comigo. Ela me ajudou no início, mas depois, mas você não, você permaneceu leal o tempo todo. E por último, Ruth e Noemi. Em Ruth e Noemi você tem uma das melhores confissões de fé de uma pagã convertida, reconhecendo que o Deus de Israel era Deus. O teu Deus é o meu Deus. Alguém que ficou tão marcada pelo exemplo da sogra, que ela se converteu a Deus, pelo exemplo da sogra dela. Veja que coisas tão bonitas. Um é um exemplo de fidelidade, o outro é um exemplo de conversão. Mas chegam os ativistas homossexuais e transformam tudo e jogam dizendo que era homossexualidade. Penúltimo slide de hoje à noite é esse aqui. Troy Perry. Ele é um fundador da primeira comunidade inclusiva nos Estados Unidos. Ele diz assim: a informação científica, as alterações sociais e a experiência pessoal são as maiores forças de mudança na maneira pela qual interpretamos a Bíblia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não trabalha com a hermenêutica bíblica, ele está dizendo que ele não trabalha com nenhum princípio hermenêutico, mas ele trabalha com informação científica, alterações sociais, experiência pessoal. São esses os pilares que os levam a ver a Bíblia. Joy Dallas, num livro, A Operação do Erro, publicado pela Cultura Cristã, Joy Dallas é um homossexual convertido, e ele escreve: é só torcer a Escritura o suficiente, você pode fazê-la parecer dizer qualquer coisa que você queira. Então você, irmão, você precisa ler a Bíblia para aprender a responder corretamente. Depois, Paul Morrison, ele diz: se eu fosse um homossexual cristão, eu acho que a pergunta que mais me perturbaria seria essa: será que eu estou tentando interpretar a Bíblia à luz da minha inclinação? Ou será que eu deveria interpretar a minha inclinação à luz da Escritura? Pois bem, hoje à noite eu quis mostrar para vocês o que a Escritura Sagrada diz sobre a homossexualidade. E a lição que fica para mim, e eu gostaria que fosse para você, é que nós precisamos ler a Escritura Sagrada e conhecer a Escritura Sagrada, porque nós vivemos uma sociedade de pessoas que citarão a Bíblia, mas eles citarão a Bíblia tentando reinventar, reconstruir, reler a Bíblia Sagrada. E nós lidaremos com eles, nós leremos na internet textos deles, existem livros publicados. Os nossos filhos chegarão em casa fazendo perguntas e verbalizando coisas que eles ouviram lá na escola, lá na turma de colegas por ali, e eles colocarão em xeque a Bíblia. Nós precisamos ler a Escritura Sagrada e interpretá-la corretamente. Pois bem, eu acho que já tomei muito o seu tempo, mas eu queria dar 10 minutos para perguntas, se houver. Só 10 de cada vez para não tumultuar muita coisa. Se ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte: amanhã nós vamos falar sobre mitos e fatos da homossexualidade. E
para amanhã, do aspecto bíblico, se ficou alguma dúvida da Escritura Sagrada, eu queria que você fizesse o seguinte: traga as perguntas já escritas. Antes da palestra, eu respondo. E aí, de amanhã, vocês tentam fazer por escrito, talvez no domingo, ou se der tempo, amanhã à noite mesmo, nós o fazemos. Pode ser assim? Porque aí, talvez nós organizamos melhor dessa maneira. Obrigado pela paciência de vocês. Tá bom? Obrigado, pastor Valdeci. Então, fica combinado assim. Se você tem alguma pergunta, é bom que você faça mesmo. Faça por escrito, você vai ficar mais à vontade. Traga amanhã e a gente procura responder para você. Porque a intenção nossa aqui é que a gente, como bem colocado pelo pastor Valdeci, que a gente esteja preparado para santificar a Cristo, sabendo responder a qualquer um que pedir razão da nossa fé. E fazer isso com graça, com misericórdia, com amor. Crendo que a palavra de Deus nos garante, né, que qualquer pessoa pode ser alcançada por essa graça maravilhosa, ser transformada. Né? Então, temos que ter muito cuidado, porque esses ativistas, né, essa militância, tem só uma intenção, é colocar fogo e confusão na sociedade. E a igreja tem que ter a sabedoria necessária, a graça necessária no coração, para poder amar as pessoas como Deus amou e poder levar esse evangelho de esperança para transformar vidas. Tá bom? Vamos orar ao Senhor e encerrar esse momento. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, 19h30, e que Deus possa abençoar como abençoa nessa noite também. Vamos ficar de pé e vamos encerrar com uma oração. Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pedir que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a graça necessária para examiná-la com cuidado, com atenção, com fidelidade, para poder, Senhor Deus, sermos vasos nas Tuas mãos, para ajudar pessoas que buscam de fato um encontro com o Senhor e resolver problemas da alma. Ajuda a igreja, Senhor Deus, a ser uma igreja que manifeste o mesmo amor que o Senhor manifestou. Que ame como o Senhor amou, Senhor Deus. Ajuda-nos a responder a essa sociedade confusa, tremendamente atacada pelo inimigo e por instrumentos que têm pervertido a muitas pessoas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, como igreja, a saber responder aos filhos em casa, aos amigos no trabalho, a saber responder com graça, Senhor Deus, e com firmeza a Tua palavra, Pai amado. Abençoa cada pessoa aqui presente, as famílias que talvez vivam momentos de dor ao perceber pessoas também que manifestam e declaram-se homossexuais. Que saibamos conduzir essas pessoas com graça a Tua palavra, Senhor. E que o Teu Espírito use a nossa vida para o bem daqueles que o Senhor tem olhado com graça e misericórdia. Dá ao nosso coração paz nessa noite e amanhã que seja continuado esses estudos, ó Pai amado, e que a gente possa aprender, crescer e ser alimentado e treinado pelo Senhor. Agradecemos e oramos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Vão na graça do Senhor, irmãos.